Vocês estão bem? Graças a Deus. Mais um dia aqui para uma... depois daquela surra tática do Brasil ontem, né? Enfim, todo mundo se preparando, ansioso. Vocês viram meu filho lá, todo preparado, mas, infelizmente, a seleção não fez jus a toda a ansiedade do meu filhote. Mas vamos lá. Hoje a gente vai falar de algoritmo, identidade e discernimento. A gente segue, né, trabalhando cosmovisão cristã e trabalhando essa questão das redes. Deixa eu iniciar o tempo aqui para não me perder. Vamos lá. Está funcionando. Vamos lá. O nosso texto base de hoje é: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3, 20. E aí eu quero começar a aula de hoje fazendo uma pergunta para vocês. Quem é você? Eu vou dar um minuto para você pensar sobre quem é você, e eu vou pedir voluntários para responder essa pergunta, mas você vai ter que responder isso sem citar algo que você faz. Né? Você não precisa dizer seu nome, nem dizer qual é a sua profissão, tudo o que você faz. Quem é você? Porque essa pergunta, gente, ela é fundamental. Porque se a gente não sabe quem nós somos, alguém vai definir isso para você. Alguém vai tentar definir isso para você. Então, como a gente está no ano, estamos trabalhando a cosmovisão bíblica, eu espero dos irmãos uma resposta bíblica sobre isso. Quem é você? 1 minuto. Tempo. Um minuto. Pensem aí. Podem conversar, tá? Fica à vontade. Quem é você? Começou bem, Fred. Começou bem, por aí. Quem é você? Eu quero que você responda essa pergunta sem me dizer algo que você faz. Tem gente fritando aí que eu estou vendo. Fumacinha. Oi. Uhum. Uhum. Amém. Fred, você que estava muito introspectivo. Quem é você, Fred? Diz pra gente. Glória a Deus. Muito bom. Meus irmãos, por que é importante a gente estar falando sobre isso? Tá? Eu gostei muito da resposta, né, que a Júlia trouxe, porque você parte de uma perspectiva que ela é absoluta em Deus, sabe? E ao contrário da pós-modernidade, que tenta dizer que todas as verdades são relativas, né, Deus é aquele do absoluto. E aquilo que Deus estabelece é absoluto. Percebe? Então, só que se você não sabe,
quem você fica totalmente suscetível a impressões emocionais que você passa a ter. Porque na pós-modernidade, as pessoas querem se definir de acordo com aquilo que sentem. Às vezes chega uma criança de 10, 11 anos e pergunta sobre a sexualidade dela. Você se sente o quê? Né? O meu filho tem 4 anos, ele se sente muitas vezes o Homem-Aranha, não sei se vocês viram aqui. Isso não quer dizer que ele possa subir nas paredes. Entende? E a gente quer se definir, a pós-modernidade quer dizer para você que você é algo que você sente, isso não é verdade. Você é aquilo que Deus disse que você é. Você não é nada do que disseram a teu respeito, você não é o que pensam a teu respeito, você é o que Deus disse que você é. Porque se eu não sei quem eu sou, eu não sei o que Deus disse a meu respeito, eu estou suscetível a qualquer coisa, a qualquer opinião. E opinião não é a verdade. Opinião não é a verdade. O conceito de verdade hoje em dia está bem deturpado. Entende? Eu peguei aqui uma visão da Escritura. Para você ver, teve várias aqui, definições aqui a partir da Escritura. Né? Segundo a Escritura, você é uma pessoa, né? Nós não somos animais, nós não somos plantas. Tem gente até que parece planta, né? Mas nós não somos plantas. Você é uma pessoa, você foi criado à imagem e semelhança de Deus, então você guarda aspectos, semelhanças com a divindade máxima. Você é dotado de intelecto, vontade, emoção e capacidade moral. Então, lá em Gênesis 1 e Gênesis 2, o ser humano é capaz de escolher. Né? Um cachorro, ele escolhe, mas ele escolhe por instinto. Ele não escolhe com intelecto. Somente o ser humano é capaz de pensar sobre aquilo que pensa. Percebe? Então, a gente tem que alicerçar a visão sobre quem nós somos na nossa cosmovisão bíblica. Porque, apartado disso, eu vou ser aquilo que alguém disse, que me gerou um sentimento, e eu vou projetar essa personalidade. Gente, é isso que está acontecendo agora. Né? Porque as definições são, eu me sinto alguma coisa. Eu me sinto isso, então eu sou isso. Qualquer pessoa que se sente alguma coisa pode ser. Não é verdade. Não é verdade. Porque a pergunta de hoje, que a gente começa, é quem está moldando a sua identidade? Quem é que está moldando a sua identidade? E Paulo, ele estava muito preocupado com isso. Porque lá em Filipenses 3,17, ele diz, irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o modelo que temos dado a vocês. Porque todos nós somos influenciados o tempo todo. Não tem como você não ser influenciado. Não tem. Tá? Nem se você for morar no monastério. Porque a gente é influenciado por tudo que vê, tudo que ouve, tudo que lê. Então não tem como não ser influenciado. A questão é que tipo de influência está sendo gerada, e se você está tão alicerçado biblicamente, você pode rejeitar a influência que estão te colocando. Só que para rejeitar, você tem que estar atento. Quem está desatento, aceita qualquer coisa. Né? Vocês conhecem a filosofia do gato? Não? Alice no País das Maravilhas? Para quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Percebeu? Então, eu sei quem eu sou e eu sei para onde eu estou indo. Quem sabe quem é e quem sabe para onde está indo, se torna o tipo de pessoa impossível. Impossível de ser manipulada. Nada mais odiado pela mídia de hoje do que você não poder ser influenciado, não poder ser mudado pelo aquilo que você sente. Vão te chamar de radical. Que bom, porque radical é aquele que pertence à raiz. Né? E a minha raiz e a tua raiz é Cristo. Então, a questão é quem vai exercer essa influência. E como eu gosto muito da Aldo Avelino, dividam-se aí em duplas ou trios e me respondam essa pergunta. O que é influência? E eu queria que vocês me ilustrassem com uma situação bíblica. O que é influência? E ilustrem com uma situação bíblica. 3 minutos. Tempo!
Ó, Marcos, a acústica é tão boa, eu fico me sentindo aquele cara do Guanabara. O cara fala aquela voz bonita e tal. Pode locutor, né? É isso mesmo, Rian. Eu quero uma ilustração, uma situação onde uma influência aconteceu. Situação bíblica, tá, gente? Por favor. Situação bíblica. Chegamos a uma conclusão? Preciso de mais um minuto. Mais um minuto, mais um minuto. Como é que tá, meu irmão? Paz, tudo bem? Rapaz, com esse som aqui, rapaz, culpa toda do Marcos da turma aqui, ó. Não funciona, né? Não, mas é que o espírito maligno que ataca só os pastores. O microfone só falha quando precisa pregar. Isso aí. Não, é sempre o problema. Na outra igreja é a mesma coisa. Funcionou, beleza. O louvor, tudo funcionou. Na hora da pregação, não há problema. Impressionante. Tempo. E aí, gente? Quem define influência para mim? Quem começa? Vai lá, Avelina. Que é o grupo aqui da frente. Capacidade de promover mudanças de pensamento e comportamento no outro. Quem concorda? Quem discorda? Ninguém discorda. Alguém quer dar outra? Rian. Rian, contigo, Rian. E aí? A mesma conclusão? E me dá E uma situação bíblica onde a influência aconteceu. Serpente com Eva. Muito bom. Quero outra. Fala.
Jezabel e Acabe. Foi o que eu botei aqui. Jezabel e Acabe. Jesus e Paulo. Maravilha. Nossa, maravilhoso. Vida na vida. Fala, Raquel. Mardoqueu, Esther. Eu acho maravilhosa a história de Mardoqueu e Esther, porque ele diz, né, a fé de Mardoqueu é um negócio maravilhoso. Ele falou, ó, então, a salvação virá da parte do Senhor. A questão é sobre você ou sobre outro. Mas que vem, vem. Né? Existe uma promessa sobre este povo. Então, assim, quem sabe foi por isso. Mas se não for através de você, fica tranquilo. Vai ter outro lugar. Agora, talvez não dê para você. Fique ruim para você, mas maravilhoso. Fala, Marcos. O mesmo pecado do pai. Né? Ó a influência aí. Ó, rapaz, essa aqui é pesada, hein? Né? Eu fiz uma dinâmica certa vez, falando sobre isso, que eu falo que os nossos filhos são esponjas. A esponja, quando você tira do saco, ela está sequinha. Depois que você enfiar num copo de água, e você pegar e espremer, se você botar ela sobre o papel, acontece o quê? Molha. Por mais que você tente, já ficou. Né? Então, a influência sobre os filhos é uma coisa assim, a gente vê isso muito claramente na Escritura. Paty, você estava super animada falando. Aham. Uhum. Aham, sacrificados. Exatamente. Muito bom. Vai, minha irmã. Uhum. Uhum. Sim. Né? Eu não consigo precisar o tempo que Joquebede permaneceu, né, ao lado na criação de Moisés, mas que é fato que foi uma influência muito poderosa, foi. Né? E sobre Jó, que acho que tem tudo a ver com a nossa aula aqui, porque Jó, ele não abre mão de quem ele é. Né? As pessoas estão tentando colocar para ele coisas que ele teria feito, que ele deveria ter feito, coisas que... E ele fala, não, eu não aceito isso, eu não aceito. Vocês estão dizendo que eu fiz, que eu não fiz, que eu sou assim, que eu sou... Não, não aceito isso, não aceito. Jó é um cara que rejeitou a influência. Eu não aceito o que vocês estão dizendo sobre mim, não aceito. Vocês não podem me colocar uma coisa que eu sei que eu não fiz. Esse não sou eu. Vocês estão falando de outra pessoa, esse não sou eu. Né? Então, você vê que a teologia dos amigos de Jó não foi suficiente para alterar quem Jó era. Então, influência, como está muito bem definido aqui pelo meu amigo, influência é o poder de modificar o pensamento do outro, sem o uso da força ou da imposição.
Nós temos até uma profissão hoje, tem gente que ganha dinheiro com isso, chama ela de influencer. Então, cá a primeira ficha aí. O que o influencer faz, gente? Influencia a maneira como você pensa. Porque quem mexe nos seus conceitos, mexe nas suas atitudes. Sabe? Cosmovisão, um grupo de conceitos que molda a sua visão. Se ele altera os seus conceitos, ele comanda o seu pensamento. Quem comanda o pensamento, comanda as atitudes. Viu como é que faz sentido? Na era digital, essa realidade se torna ainda mais evidente, porque a gente passa algumas horas observando as nossas redes sociais. E nós temos os influenciadores, celebridades, assistimos conteúdos, e muitas vezes, sem perceber, a gente começa a adotar valores e comportamentos e prioridades semelhantes aos deles. Sabe por que isso, gente? O ser humano aprende por imitação. O ser humano aprende por imitação. Você, quando vai aprender a tocar um instrumento, tem alguns músicos aqui, né? O que você faz? A primeira coisa que você faz, você fica observando. Você precisa entender as notas, depois você fica observando o professor. Normalmente ele te observa, você observa o professor. E a partir da observação, com alguma instrução, você começa a repetir um padrão. Não é isso? Então a gente sabe que a gente aprende por imitação. Por isso que, como o Gisele definiu aqui, né, a influência, o discipulado, o que é isso? É a minha vida na tua vida, a tua vida na minha vida. Até que aquilo que eu conheço de Cristo seja conhecido por você. Porque quanto mais eu conheço a Cristo, mais eu o amo. Quanto mais eu o amo, mais eu me pareço com Ele. Se eu e você desfrutarmos desse mesmo caminho, aquilo que você conhece de Cristo passa para mim, aquilo que eu consigo passar para você, e nós dois amamos o Cristo, caminhando na direção dele, seu discipulado. Então, a gente passa a adotar comportamentos. Quem lembra do Ronaldo, fenômeno na Copa? Estou ficando velho, então. Tu me lembra do Cascão, do Ronaldo? Gente, cara, ficou um negócio horroroso. E um monte de criança imitando. É ou não é? Influência. Influência. Do joelho. Ele conta essa história. Ele cortou, ele fez um negócio bizarro no cabelo. É bizarro, né? O cara cortou, fez só um negócio aqui, muito feio. Porque todo mundo só falava do joelho dele. A Copa ia começar, era só o joelho dele. Então o cara faz um negócio horroroso, a criançada adora, todo mundo para de falar do joelho. Né? Ou seja, alguém pensou muito bem sobre isso e falou para ele, cara, tenta isso. Né? E funcionou. Influência. Moldou o comportamento de várias crianças durante um período da Copa do Mundo. Porque a verdade é que nós somos expostos a partes, versões editadas da vida de outras pessoas. Né? Tem essa imagenzinha aqui, né? Quem me dera eu fosse magra que nem ela. E outra diz, está pensando, quem me dera eu tivesse a carreira que ela tem. Né? Só que isso é uma versão editada. A versão do Rodrigo, né? Ela tem, a versão verdadeira do Rodrigo, ela tem 2 filhos, que está morrendo de dor de coluna, está aqui em cima, está cheio de dor de coluna. Acordou morrendo de dor. Né? Por quê? Porque eu fiquei na churrasqueira ontem, a tomada ficou ruim, e aí eu tive que trocar o negócio, e para fazer o churrasco abaixado. Porque não ia estragar o churrasco, né, gente? Pelo amor de Deus, churrasco e Copa do Mundo, tudo a ver. Então fiquei ali, eu estou todo arrebentado. A versão do Rodrigo está cheia de dor. A versão ideal do Rodrigo não tem dor e não tem filho. A versão super resultado do Rodrigo não tem nada disso. Sabe? Não tem o chefe chato naquele dia. Não tem. Meu chefe até é legal, mas assim, sabe? A verdade é que nós somos expostos a versões editadas das pessoas. E a gente vive num tempo de comparação constante. Quem aqui, bem honestidade, tá, gente? Quem aqui já ficou chateado porque ninguém curtiu o teu post? Quem aqui já ficou chateado? Tem gente até, tem uma mãozinha ali. Quem já entrou
numa discussão, numa treta absolutamente desnecessária na internet. Agora vai aumentar. Né? Totalmente desnecessário, né? Muito pouca gente levantou a mão, hein? Uma vez todo mundo dando uma risadinha de canto, assim, que acho que tem mais gente aí, hein? Isso é normal, né? Oi? É porque é necessário, né? Porque o que acontece? A gente vê as pessoas nas viagens, nas conquistas, nos relacionamentos, a gente vê os corpos perfeitos. A gente vê o Rodrigo Hilbert, gente. O Rodrigo Hilbert é um abuso, né, cara? O cara é um abuso. O cara faz aquilo tudo, ele constrói o fogão dele. E o cara ainda é bonito. Isso não é justo. Ele tem que ter algum defeito. Mas aquilo ali é a versão editada dele, gente. Ainda tem gêmeos. Esse filho bonito, né, gente? Misericórdia. Né? Então, né? Sucesso profissional, momentos felizes. Só que a verdade é que a gente passa a viver nesse padrão e começa a perceber que, começa a aceitar que a gente é um sujeito de desempenho, é um sujeito de reconhecimento. Na pós-modernidade, a gente fala muito em transparência e liberdade. Né? Só que a nossa liberdade, ela, na verdade, é a nossa prisão. Porque todo mundo faz tudo e posta tudo. Muitas vezes a gente está num ambiente maravilhoso e está com o celular aqui, para poder postar depois. Estou falando porque eu faço isso, gente. Não sou melhor do que ninguém, não. Tá? O que eu estou colocando aqui é porque a gente passa a viver, a gente pode chegar no lugar de viver sobre aprovação. E a única aprovação que realmente importa é do Senhor. Essa é a única aprovação que realmente importa. Né? Dr. Russell Shedd, ele falava, nós vivemos, né, atuando na frente de um público de uma pessoa só, que é o Senhor. Essa é a única opinião que realmente importa. O seu valor não é definido por quantas curtidas, quantos likes ou o tamanho da sua argumentação. Né? Antes da pós-modernidade, na modernidade, nós éramos definidos por aquilo que construíamos, aquela nossa profissão, quanto que eu produzo. Né? E quanto que você produz é o quanto você vale. E agora mudou. Não é mais quanto você produz, é o quanto você influencia. Tá? Então, a gente acaba tomando medidas que têm a ver com isso, deixando-se moldar a nossa personalidade, deixando de ser moldada por um padrão que não é bíblico. Acontece aqui o seguinte, o algoritmo não é neutro, nenhum conteúdo é neutro. Não existe conteúdo neutro. Vocês lembram da propaganda? Jornalismo com isenção? Isso é impossível. Absolutamente impossível. Porque todo mundo que faz alguma coisa, faz por algum motivo. A questão é, o que gerou a vontade de fazer aquilo? Porque todo ser humano, ele está sendo influenciado. A questão é sobre qual espírito estamos recebendo influência. Se é o espírito do mundo, eu sou o Espírito Santo de Deus. Todos nós estamos sofrendo influência o tempo todo. Então não existe conteúdo neutro. E eu trouxe aqui, isso aqui é um extrato, um resumo de uma aula do pastor Ângelo, tá? Lá do Seminário Betel. E aí está aqui, corpo, alma e espírito. Por favor, eu não vou abrir o debate teológico sobre dicotomia e tricotomia, tá? O objeto não é esse. A gente vai gastar a aula inteira e não vai chegar na conclusão. Tá? Que você vai dizer que tem texto para cá, tem texto para lá, a gente vai ficar discutindo aqui e não vai resolver. Mas eu gosto de trabalhar com esses aspectos, porque fica muito fácil de explicar. Todo ser humano, ele tem um corpo. Ele tem um corpo, né? Deus pega o pó da terra e sopra, e é feito alma vivente. Então, todo ser humano ele tem um corpo. O corpo é a parte externa, é aquilo que tem contato com a terra, com o mundo. O corpo é a maneira de você entrar em contato. Ok? Nós temos a alma. A alma é o aspecto interior do homem, é o seu eu interior. É na alma que se manifestam as emoções. A alma é como você interpreta o que acontece no mundo
e é como você recebe a influência do reino do Espírito. Ok? Então você recebe influência espiritual e recebe influência do mundo material, do imaterial e do material. Todo mundo concorda que existe o material e o imaterial, né, gente? Aqui, né? Então você recebe a influência do material e do imaterial. Como você interpreta isso? Isso é a alma. O corpo ele é material. O corpo não interpreta o imaterial. O corpo ele manifesta o resultado da influência no seu corpo. Você manifesta isso no mundo físico, ok? E nós temos o espírito, que é a parte do homem que se comunica com aquilo que é espiritual, ok? Vamos lembrar que, né, foi do sopro de Deus, né, que o homem se torna alma vivente. O sopro de espírito ali, né, torna o homem alma vivente. Então, para a gente compreender aqui, então todo homem, ele tem um corpo, ele tem uma alma e ele tem o espírito, ok? Estão comigo? O ser humano ele é um ser pensante, só que eu penso de acordo com os meus conceitos, de acordo com a minha cosmovisão. A minha cosmovisão influencia como eu vejo e quem eu sou. É como os óculos, é como a lente que você põe. A maneira como você enxerga o mundo, ela está totalmente alicerçada nos conceitos que você carrega. Por isso que, gente, valorizem esta igreja. Valorizem esta igreja, tá? Se eu não me engano, eu estava conversando com o pastor Ednei, com a Letícia, essa semana. 85%, se eu não me engano, dos americanos, eles não têm uma cosmovisão bíblica. Aqueles que se dizem cristãos. Fizeram 5 perguntas básicas numa pesquisa do Instituto Barna Group. Fizeram 5 perguntas básicas. E as respostas não tinham nada a ver com o Evangelho. Aí tem que ver no estudo. Tá? Mas eram 5 perguntas e você via assim, cara, esse cara, ele diz que ele nasceu de novo. E essa é uma das perguntas. Você nasceu de novo? Essa é uma das perguntas. O cara dizia que sim, só que tudo o resto que ele respondia não tinha nada a ver com o Evangelho. O que é isso? É a falta da cosmovisão cristã. E aqui nesse lugar você está tendo aulas sobre cosmovisão cristã. Então, como eu vejo, é a maneira como eu penso. E a maneira como eu penso, eu falo. Eu expresso os meus conceitos através da fala. Não é à toa, tá? E aquilo que você fala influencia você mesmo e influencia o outro. Ok? Por quê, gente? Por que você acha que existe todo um debate cultural para obrigar você a usar certas palavras? Você acha que é troco de nada, gente? Porque se ele conseguir mudar a maneira como você fala, a fala está entre os conceitos e o pensamento. Nós pensamos linguisticamente, você pensa através de palavras. Se eu insiro as palavras que eu quero na sua cabeça, eu começo a mudar a maneira como você pensa. Eu mexo no discurso para mudar a maneira como você pensa, para mudar os seus conceitos, para mudar a maneira, eu estou te obrigando a ver o mundo do jeito que eu quero. Se constrói uma narrativa e diz, se você não faz isso, você é preconceituoso. Eu nunca vi tanto mau uso do termo fascista na vida. As pessoas perderam o que é fascismo. Perderam a ideia do que é fascismo. Né? Mas assim, por que essa necessidade? Porque eu preciso controlar a narrativa. E aí eu preciso trocar as palavras, eu preciso trocar a semântica das palavras, eu preciso alterar as letras. Vogal de gênero não está aí à toa, gente. Não é sem querer. Né? Vai ler as obras de Gramsci para você entender o tamanho da desgraça que isso significa. A questão é que eu sou influenciado pelo local, eu sou influenciado pelo conteúdo que eu vejo, não existe conteúdo neutro, por tudo que eu leio, por tudo que eu ouço, pelos meus interesses, porque existe um algoritmo que foi montado para me dar aquilo que eu quero, ou para dizer aquilo que eu quero. E, por último, e não menos importante, como eu sou espiritual, eu sou um ser espiritual, eu sou influenciado pelo Espírito. A questão é qual Espírito está me influenciando, se é o Espírito Santo ou se é um Espírito caído. Todo ser humano que cria conteúdo, ele está obedecendo uma lógica espiritual. Veja, eu não estou aqui demonizando conteúdo, tá, gente? Eu estou aqui dizendo para a gente que nós, como crentes, como cristãos, temos que ter uma cosmovisão cristã para saber o que está acontecendo
e poder aceitar ou rejeitar, como fez Jó. Porque é fato, você vai postar no Instagram, na hora que você postar, o tempo de carregar vai aparecer alguma coisa para você. Já foi influenciado, a questão é, você aceita ou você rejeita o que você viu. Então, a vontade criativa do homem é algo dado por Deus. Só que até a criatividade do homem foi corrompida no pecado. Então, estamos servindo a um espírito. A questão é a que espírito estamos servindo. De que espírito estamos sendo influenciados? O que estamos vendo? Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Se você é guiado pelo Espírito, na hora que algo aparece, você vai dizer, estranho isso aqui. A gente tem que parar de andar no automático e ligar o desconfiômetro. Para a gente aprender a rejeitar e aceitar aquilo que a gente vê. E agora umas fichas começam a cair. Quem lembra disso aqui, gente? Não vou fazer a brincadeira, não. Que eu vou dizer que eu sou um detalhista. Quem já foi no orelhão botar uma ficha, gente? Esmagadora maioria, tá vendo? Foi, Rian, colocar uma ficha no orelhão? Cartão? Pastor Rian, você é novo. De comprar 5 fichas, vai ficar 5 minutos no telefone. Você ia botando a ficha, aí dava uma pitinha, você tinha que botar outra. É ou não é? É, meu irmão. Fichas estão caindo. Sabe por que você e eu amamos a Jesus e ainda seguimos cometendo os mesmos pecados? E você comete o mesmo pecado e você olha para si próprio e fala, miserável, de novo. Não é isso? Então, um dos motivos, gente, é porque o padrão de influência não mudou. O padrão de influência não mudou. Porque a Bíblia deixa muito claro para a gente, Filipenses 4:8, a Adelino falou na aula passada. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude nisso, se há algum louvor, nisso pensai. Eu não consigo escolher o pensamento que vem, mas eu consigo escolher tudo que fica. Nós conseguimos escolher, o ser humano é capaz de pensar sobre aquilo que pensa. Lembra que eu falei no começo? Eu sou capaz de pensar sobre aquilo que eu penso. Então, se veio um pensamento que eu sei que não coaduna com aquilo que a Escritura fala, eu preciso rejeitar. Porque senão eu vou começar a ser moldado, vou moldar o meu comportamento. O comportamento, né, Paul Tripp, ele fala sobre isso, acho que foi você que leu, né, pastor Rian? Ele fala sobre isso, que o coração, o comportamento é o reflexo do coração, e não o contrário. A gente está querendo corrigir o comportamento, sem mudar o coração. O coração é a referência para a alma, que é onde eu recebo as influências. Percebeu? Como é que a coisa entra em referência circular? Você vai parar no mesmo lugar. Porque eu tenho os conceitos, eu falo, eu penso, eu me comunico, eu me relaciono. Só que quando eu faço isso, eu também recebo influência, outra pessoa falou, está mudando meus conceitos. Se eu não estou muito alicerçado na cosmovisão cristã, eu vou acabar me perdendo. Louvado seja o nome do Senhor, que as misericórdias de Deus se renovam todas as manhãs, elas são a causa de não sermos consumidos. Grande é a sua fidelidade. Porque se eu for largado no mundo, eu me perco assim, gente. Eu fui salvo e eu estou sendo salvo. A graça do Senhor é manifesta todos os dias da minha vida. Então, se os seus amores, e isso é pesado, se os seus amores não forem trocados, o seu comportamento não vai mudar. Você vai se esforçar, mas os seus amores continuam lá. Nós precisamos trocar os nossos amores. Nós precisamos mudar as nossas afeições. Porque se a influência não muda, se a gente continua imerso nas coisas desse mundo, pensando só sobre as coisas desse mundo, sobre como ganhar dinheiro, como eu conheço gente que vive assim, vive atrás do dinheiro. E parece que o dinheiro nunca chega. E quando chega, nunca é suficiente. Está assim, ó. Assim. Quem vive segundo esse padrão, jamais vai conseguir entender
jamais vai conseguir viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É influência, gente. O algoritmo não é neutro. O algoritmo ele é feito para me dar aquilo que alguém pensou, para influenciar e para eu comprar. Quem escreveu isso aí foi Byung-Chul Han, um filósofo que eu gosto muito. Esse cara talvez seja não um crente, mais crente que eu conheço, que eu já li. Que é impressionante o que esse cara escreve e é impressionante as semelhanças com a visão bíblica das coisas. Na pós-modernidade, transparência e informação têm o mesmo significado. Não são as pessoas realmente livres, mas as informações. As pessoas estão presas no mundo virtual, estão se prendendo no mundo virtual e perdendo de verdade o que acontece no mundo real. Estou mentindo, gente? Não é a propaganda em mídias de massa, mas as informações que garantem a dominação. O Averino falou na aula passada, né? Vai ver aquele short, vídeo curto do YouTube. Fulano detona Beltrano. Não é isso? Depois o Beltrano detona o fulano. Entendeu? Assim, gente, curtinho, para não dar tempo nem de você processar. Porque mal acaba um, já entra outro. E já entra outro, e já entra outro. O cara prendeu tua atenção. No meio vem uma propaganda. No meio vem uma propaganda. E se você não quiser ver a propaganda, você tem que fazer o quê? Pagar. Ah, gente, desculpa. Está na nossa cara e a gente não vê. Está na nossa cara e a gente não vê. E esse, para mim, é o melhor de todos. Não há dominação transparente. A transparência é o lado da frente de um processo que se despoja da visibilidade. A própria transparência não é transparente. Ela tem um lado de trás. A sala de máquinas da transparência é escura. Porque o algoritmo não é neutro. Nós estamos recebendo versões editadas de todas as coisas. Nós estamos recebendo uma série de informações que estão tentando moldar, né, o nosso comportamento. Nós estamos nos prendendo sozinhos. Nós estamos nos prendendo. A gente está se colocando na cadeia. Porque se eu não estiver postando, eu não estou vivendo. Porque eu tenho que ser um sujeito livre. E ser livre é postar. Só que postar é informação. Transparência e informação são a mesma coisa na pós-modernidade. Do tempo que a gente está vivendo. Percebeu, gente? O quanto que isso é profundo? Quão fundo a gente pode descer nesse negócio? Se a gente for estudar bem isso. Veja assim, eu não estou demonizando a mídia. Eu não estou demonizando a comunicação. Não estou. Porque aquilo que serve de veículo para o Espírito caído, também serve de veículo para o Espírito Santo de Deus. Nós podemos gerar influência a outras pessoas através do Espírito. Essa semana me perguntaram lá no trabalho, que a gente entrou num período de defesa eleitoral. E aí a defesa eleitoral é um negócio complicado, porque eu sou funcionário público. Se eu fizer qualquer tipo de propaganda na minha rede social privada, durante o expediente de trabalho, eu posso ser apenado sobre crime eleitoral. Tá? Então, estava se discutindo sobre isso. E aí, uma das conclusões que as pessoas chegaram foi: Cecioso, que lá me chamam de Cecioso, apaga seu Instagram. Eu falei: eu não posso apagar meu Instagram. Por que você não pode apagar seu Instagram? Sai disso. Ele falou: eu não posso. Por que você não pode? Porque é um meio que eu uso para espalhar coisas sobre Jesus. É um meio de gente que quer me seguir, que encontra meu Instagram, porque eu trabalho lá na FINEP, aí vem um grande empresário e quer me seguir. Ele me segue. O que ele vai ver no meu Instagram? Posts sobre Cristo. Só vai ver no meu Instagram minha família e Cristo. É tudo que você vai ver lá. É por isso que eu não apago. Sabe qual a resposta que a pessoa me deu? Ela falou: nossa, contra isso não tem nem o que dizer. Essa pessoa não é crente. Percebeu? Então, aquilo que serve para atrapalhar a gente também serve para influenciar positivamente. A questão é como a gente usa isso. Como a gente vai usar? Como a gente está usando isso? Porque eu não sou só crente enquanto estou aqui. Né? Uma cultura de adoração envolve tudo o que você faz o tempo todo em resposta a quem Deus é. Isso é adoração.
As suas redes sociais não deveriam ser diferentes disso. Aquilo que você vê não deveria ser diferente disso. Hoje, né, os conteúdos não chegam até nós por acaso. Né? Esses sistemas estão observando nossos interesses, nossos hábitos, preferências, para entregar conteúdo que prenda a nossa atenção. O algoritmo não é neutro. A questão é que essa situação ela exige discernimento espiritual. O cristão ele não pode consumir informações de qualquer maneira. Paulo alerta em Filipenses 3, 18 e 19 de que existem pessoas que vivem com inimigos da cruz de Cristo e afirma que o Deus deles é o ventre. Né? A questão é que a influência está competindo na tua lealdade, na minha lealdade. Eu sou leal a Cristo ou eu sou leal aos valores desse mundo? Essa que é a questão, gente. Estamos chegando no período eleitoral, como eu mencionei, e o período eleitoral ele é sintomático. São duas coisas que são sintomáticas sobre o ser humano. O volante e as eleições. O volante, rapaz, o cara dá aquela fechada, faz aquela barbeiragem, e o que sai da sua boca? Né? Perceba, gente, lembra que eu falei que o comportamento espelha algo do coração? Você tem que olhar para aquilo que você fez e não olhar para o que você fez. Tem que olhar para aquilo que você fez e olhar para o seu coração. Porque se aquela raiva está lá, tem alguma coisa lá que talvez você não esteja vendo. Talvez você devia colocar isso diante do Senhor. E outro é o período eleitoral. As pessoas se degladiando, se matando uns aos outros, devorando uns aos outros no termo bíblico. E por quê? Para defender quem não precisa de defesa. Né? Ganham muito dinheiro e tem muitos bons advogados para se defender. Eles estão se degladiando sobre isso. Veja, assim, eu não estou dizendo que você não deve falar sobre política. Estou dizendo que você deve ser racional. Você deve espelhar os valores de Cristo, inclusive quando você vai debater com alguém. E a rede social virou o escudo, né? Você está anônimo. Anônimo, abre aspas aí, anônimo, né? Porque a gente viu que o algoritmo não é neutro, ele está coletando tudo que você faz. Inclusive, eu não sei se você já percebeu, se você começar a falar sobre viagem, o seu Instagram vai começar a mostrar um monte de sítio, de lugar para você visitar. Você reparou nisso? Mas eu não estou olhando. Não, meu irmão, eles estão te ouvindo. A internet está ligada? Estão te ouvindo. Sinto muito. Fala, Raquel. Exatamente. Exatamente. Você percebe o quanto que isso é emocional? A pessoa vive trocando de verdade, mas eu sou isso hoje, amanhã eu posso ser outra coisa, mas hoje eu sou isso, e você não tem o direito de me influenciar. É isso que a pessoa está dizendo. Isso é emocional, gente. Sabe? É aquela coisa do tipo assim, eu tenho que estar certo. Eu tenho que estar certo. Como assim eu posso estar errado? Como assim existe uma visão alternativa? As pessoas perderam a capacidade de debater de bom nível, de conversar, de discordar. A gente desaprendeu a discordar. Vou aprofundar essa história no algoritmo. Sabe por que as pessoas desaprenderam a discordar? Porque você só recebe o que você quer. E aí, quando a pessoa fala que você não quer, você fala, peraí, mas eu não escolhi isso. Eu não quero isso, eu não quero ouvir isso, eu não escolhi isso. Olha o pecado de Adão aí, gente. Eu quero escolher o que é bom e o que é mal. Eu quero escolher. Eu não estou olhando segundo o padrão de Deus, estou olhando segundo o meu padrão. A gente desaprendeu a discordar. A gente pensa que o algoritmo, na pós-modernidade, está gerando pessoas totalmente livres. Um consumo praticamente individual. Não, meu irmão. Você não entendeu. O algoritmo está tentando te categorizar para criar a customização de massa. Existem uma centena de pessoas que querem comprar o mesmo suéter que o Fred está usando. A questão é, como é que eu consigo saber onde ele está? E aí ele vai pegando tudo que você faz e vai tentar descobrir, falar, esse tipo de pessoa que costuma ler isso e posta sobre isso e assiste isso e fala isso e comenta isso, consome esse tipo de coisa. É lá onde o algoritmo vai chegar. E aí você só consegue ver aquilo que você quer ver. E aí você perde a capacidade de discordar, você não sabe mais ouvir.
Porque quando a gente ouve, ainda que eu rejeite a influência, eu me tornei um ser humano melhor. Porque a partir de agora eu conheço a visão do outro, ainda que eu não concorde. E nada mais missionário do que saber a visão do outro, porque na visão do outro que eu vou entrar numa cultura do outro e vou levar o evangelho para aquele cara. Só que eu só vou conseguir entrar, acessar o coração dele se eu entender esse caminho. E aí eu estou gerando influência, não sendo influenciado. O que a gente faz? Se separa no gueto, cada um vive a sua tribo, e ninguém influencia ninguém. Difícil fazer missões urbanas hoje. Difícil fazer missões urbanas hoje. Deixa eu andar aqui, que senão eu vou atrasar, porque eu quero trazer uma coisa muito importante aqui. Só que nós somos cidadãos do reino, em um mundo conectado. A nossa cidadania, porém, está nos céus. Filipenses 3:20. Essa declaração ela é especialmente importante porque os filipenses eles tinham muito orgulho de serem romanos. Tá? E Paulo está dizendo, existe uma identidade superior. Existe algo que você deve lealdade superior. Por que envolve um reino, gente? Cidadania é você ser o cidadão de algum lugar. Um reino tem que ter um rei, um território e um povo. Lembra do primeiro versículo? O primeiro versículo lembra que eu pintei algumas coisas de azul? Não foi sem querer. Pois a nossa pátria, povo, pátria está nos céus, lugar, território. Onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, um rei. Nós somos de um reino, pertencemos a um reino, somos um povo comprado do reino das trevas, transportados para o reino do Filho do seu amor a sangue. Esse é o tamanho da nossa responsabilidade. Né? Paulo, ele está preocupado com isso, e a gente que vive no mundo digital, cada vez mais conectado, a gente tem que estar muito preocupado com isso. Porque a nossa principal identidade continua sendo filho de Deus, pertencente ao reino dos céus. Eu não posso abrir mão da minha identidade, de quem eu sou, porque eu estou na rede social. Porque alguém falou da opinião política que eu não gosto. Eu não posso abrir mão dos princípios e valores que eu tenho. Vamos lembrar do Sermão do Monte, os mansos são que herdarão a terra. O mundo é dos misericordiosos, é dos humildes de espírito. Percebe? Nós jogamos o jogo com outro grupo de regras. A gente vive no mesmo mundo, mas pertence a outro lugar. Eu sou brasileiro, mas antes de ser brasileiro, eu sou cidadão do reino. Eu nasci aqui, podia ter sido em qualquer outro lugar. Eu pertenço a um lugar maior. Eu pertenço a um rei melhor, a um reino melhor. A gente tem que espelhar esse reino em tudo que a gente faz, naquilo que a gente consome. Tudo comunica, gente. Tudo comunica. A gente vai fazer o evangelismo hoje, né? Acho que é hoje que é seu evangelismo lá. Né? Aí hoje, porque vai fazer o evangelismo, eu estou vestindo uma blusa. Porque tudo comunica. Tudo comunica. A cosmovisão cristã nos lembra que somos representantes do reino de Deus, inclusive no ambiente digital. Eu vou dar para vocês 3 minutos, para em grupos me dizerem como discernir os conteúdos digitais. 2 minutos, gente, 2 minutos. Duplas ou trios. Como você vai discernir um conteúdo digital? Rapidinho, vai. Vamos.
Um minuto, hein? Um minuto. O povo está animado, hein? O pessoal ficou animado. Viu, Mateus? O pessoal está animado. Tempo. São 10:02. Já tô. Oi? Amém. Glória a Deus por isso. O Senhor é bom. Sua misericórdia dura para sempre. Se renova todas as manhãs. Grande é a sua fidelidade. Vamos lá, gente. Como é que eu vou discernir aquilo que eu vejo? Como é que eu aprendo a discernir aquilo que eu vejo, aquilo que me influencia? Pastor Rian. Comparativamente, muito bom. Referência. Excelente. Raquel? Você que levantou a mão, não foi? Foi. Vai te afastando. Olha que coisa legal. Nós temos aqui uma questão de referência, né? E como é que você cria referência olhando para o Cristo? Vai, pessoa. Princípios. Você está assumindo um conceito. Então, você percebe, olha a linha. Referência, conhecimento de Cristo, estabelecimento dos princípios. A partir de quem? Do próprio Cristo. Como? Amém. Maravilhoso, maravilhoso. Submeter ao Espírito Santo. Submetam-se ao Espírito Santo. Quem aqui acordou de manhã e chegou de manhã assim, sentou na cama e orou? Senhor, eu me submeto ao Teu Espírito, trabalha nos meus olhos, na minha mente, que as minhas mãos sejam mãos para abençoar, que a minha boca não saiam palavras que envergonham o Teu santo nome. Sabe? Curto, rápido, mas o que é isso? Submissão, isso é disciplina. Isso gera experiência. Porque você, sabe o que acontece, gente? Quando a gente está passando, começa a viver isso, parece que você, literalmente, você tem uma pessoa que está o tempo todo muito mais atenta que você. E quando a coisa chega, dá um negócio. Como é que, não sei o que é isso. É a alma te avisando. Cara, tem alguma coisa errada. É o Espírito Santo falando contigo e a tua alma está expressando alguma coisa. Avelino. Entender como as coisas funcionam.
Maravilhoso. Quando você entende como funciona, você domina o algoritmo. Você domina o algoritmo, porque se você começou a aparecer um conteúdo que você não gosta, aí você que entendeu como funciona, o que você passa a ver? Começa a procurar todos os vídeos possíveis de crianças anunciando, de gatinhos, vai começar a mudar, porque vai dizer, opa, essa pessoa estava no padrão errado, vou trocar essa pessoa de lugar. Você começa a manipular quem está querendo te manipular. Ah, meu irmão. Discernimento espiritual. Discernimento espiritual. Você entender como as coisas funcionam, acho que só porque está no mundo das coisas naturais, não é espiritual. É espiritual. A questão é se você está atento, você entendeu como funciona. Você entendeu como funciona, você sabe o que fazer e o que não fazer. Para a gente fechar a nossa aula aqui hoje. Então, a primeira coisa a ser feita, gente, vocês falaram aqui, alinha a cosmovisão. Conheça a pessoa de Deus e a sua santidade. Quando você conhece a santidade de Deus, você conhece quem Deus é, você olha para Cristo e fica apaixonado por quem Jesus é, fica em chamas de amores por Ele, você vai começar a entender o que desagrada a Deus, e isso vai moldar o teu comportamento, porque os teus amores passam a ser alterados. O teu Cristo é a coisa mais importante da tua vida. Segundo, conheça a si mesmo. Tem que conhecer. Tem que conhecer. Você precisa saber onde você é fraco. Meu irmão, todos nós somos fracos, pecadores miseráveis, somos fracos. Todos nós somos fracos. A questão é aonde você é fraco. Porque de onde você é fraco, você vai encontrar lá em Tessalonicenses 5:22. Abstende-vos de toda a aparência do mal. Se você é fraco numa área, não se expõe. Seja inteligente. Seja inteligente. Né? Eu sou compulsivo em comprar maquiagem. Meu irmão, bloqueia todos os canais de maquiagem. Pergunta para a pessoa que se maquia bem, em vez de ficar vendo no Instagram. Percebeu? Você tem que ver onde você é fraco. Sabe? E terceiro, reduz a exposição e aumenta o foco no Cristo. É o problema do ego. Timothy Keller, ele fala para a gente que o ego é doloroso, vazio, frágil, está sempre ocupado em se defender ou se comparar com os outros. Isso é o ego. Por isso que a gente entra em discussões totalmente desnecessárias na rede social. Porque o meu ego está falando, ele não pode fazer isso. O cara nem te conhece. Por que você está tão preocupado com isso? Por que você está preocupado tanto em defender a sua visão em cima de um comentário de alguém que nunca te viu? Porque o seu ego está gritando, você precisa dizer isso, você precisa se estabelecer, você precisa ter razão. Você precisa ter razão, só que não, quem precisa ter razão é Cristo. E aí que Tim Keller, ele traz como resposta a esse problema. Ele diz, as pessoas dizem que o problema do ego, da baixa autoestima, é você gerar mais autoestima. A resposta bíblica é a não estima. Se você não estima, você é o tipo de pessoa impossível, que quando as pessoas te ofenderem, quiserem te ofender, você vai dizer, isso não me ofende. Jesus foi chamado de tudo, e você não via ele preocupado com nada com isso. Né? Mas quando ofenderam o Deus dele, transformaram o templo em mercadoria, aí ele ficou bravo. Né? Mas sobre ele, você acha que ele estava preocupado com o que diziam sobre ele? Jesus, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Assumiu forma de servo, semelhante aos homens. O ápice do esquecimento. Jesus matou o próprio ego. Né? Porque Jesus se fez pobre, nós somos ricos. Foi porque ele se fez pobre. Então, a solução para você parar de se meter em treta na internet é você parar de você estar pensando demais em você mesmo. Bota o foco em Cristo, você vai ver que as coisas, muito do que você está pensando, perde relevância quando o Cristo é o centro. Amém? Fala, Anderson, você queria falar. Fugir de toda aparência do mal.
Não é resistir, é fugir. Do mal, você resiste ao diabo, mas foge da aparência. É bem objetivo sobre isso, né? Amém? Vamos orar, meus irmãos? Senhor Jesus, papai, nós te agradecemos, Deus, por essa manhã, por aquilo que o Senhor trouxe ao nosso coração nessa manhã. Pai, te agradecemos pelo ensino, pela tua santa palavra, Pai, que nos faz discernir, Senhor Deus, os conteúdos, as influências, Senhor. Pai, nós te clamamos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha, Pai amado, a trabalhar em nosso coração para que a cada dia nós possamos nos parecer mais com o Senhor, menos com esse mundo e mais com o Senhor. Pai, que o Senhor esteja nos ensinando a filtrar tudo aquilo que chega. Pai, nós possamos nos comportar de uma maneira que te agrada, porque te adorar, Pai amado, é a nossa maior alegria. Senhor, nós te agradecemos, nós honramos e glorificamos o teu santo nome nessa manhã. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.